Por que esse alerta? Um Sukhoi Superjet 100, um dos aviões mais novos e avançados do mundo, se choca contra uma montanha, matando todos a bordo. Por que o avião estava tão longe do curso? Investigadores indonésios enfrentam um dos maiores desafios que já encontraram. O local do acidente estava precisamente 800 metros penhasco abaixo. Apenas uma equipe de elite pode chegar lá. Procurem aqui em cima. Eu vou descer. Arriscando a vida para recuperar a caixa preta. A situação era assustadora. É um grande absurdo. Os investigadores terão as respostas que precisam? Mayday. Desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Final inesperado. É uma tarde de quarta-feira em Jakarta, na Indonésia. 9 de maio de 2012. No aeroporto internacional Halim Perdanakusuma, o voo RA36801 está quase pronto para decolar. Champanhe, senhor? 36 convidados recebem um serviço 5 estrelas em um voo de demonstração de um novo avião russo. O clima durante o voo de demonstração geralmente é bem descontraído. As pessoas ficam batendo papo, jogando conversa fora, contando piadas. É um clima muito leve. O avião é um Sukhoi Superjet 100. Sukhoi é um fabricante de aviões conhecido por fazer aviões militares. A Rússia ainda não tinha se aventurado no mercado de aviões comerciais, e esse era o primeiro da empresa, então era importante para eles. O voo dessa tarde faz parte da turnê Bem-vindo à Ásia, passando por 6 países. Os passageiros são uma mistura de possíveis compradores das principais companhias aéreas e jornalistas que podem promover o avião. Alexander Kovalev é um repórter que tem acompanhado o desenvolvimento do avião desde o começo. Eu me juntei à turnê desde o começo. Era um avião novo e apresentá-los aos membros do alto escalão do governo e para os compradores potenciais foi um grande prazer para mim. Foi uma honra, de verdade. Na cabine, um engenheiro de voo e um navegador se preparam para monitorar o desempenho do avião da decolagem à aterrissagem. Mas esse não é o único trabalho deles hoje. Eles sabem que na Rússia existe uma esperança de que o Superjet 100 ajude a recuperar a indústria de aviação em dificuldades no país. Grande parte do trabalho deles é ajudar a vender o avião. Por décadas, a Rússia vinha tendo uma reputação ruim no quesito segurança. Então tinha muita coisa em jogo. Era o começo da nova reputação e essa reputação continua no futuro. Com licença, vou pedir que me entregue essa taça. Eu trago outra quando estivermos em voo. Obrigada. O Superjet já fez voos de demonstração no Cazaquistão, Mianmar e Paquistão. Jakarta é a 4ª parada dessa grande turnê. Os organizadores russos da turnê contrataram comissárias indonésias locais para esse dia. Aquelas jovens comissárias de bordo acreditavam que teriam um dia muito especial. Era um voo de um avião novo. Era uma grande chance. Era uma grande honra para todas elas. Flaps A15. Flaps A15, confere. O comandante Alexander Yablontsev é o piloto de testes do Sukhoi. Transponder. Ligado. Ele tem 10.000 horas de voo na carreira e mais horas no Superjet do que qualquer outro piloto. O piloto estava envolvido nesse projeto desde o começo. Ele conhecia aquele avião e, como diziam os pilotos russos, ele deu asas ao avião.
Pista de verificação de decolagem completa. O copiloto Alexander Kochetkov também é um piloto de testes experiente. Os dois pilotos agiam de modo muito profissional. Eram impecáveis. Sukhoi 36801, liberado para decolagem, pista 6. E aqui vamos nós. V1, rodar. Esse é o segundo voo de demonstração do dia. O primeiro voo do aeroporto de Halim foi extraordinário, mas antes do segundo voo, me pediram para que eu fizesse algumas imagens do avião em solo. Então, eu fui para a pista para fazer o vídeo do Superjet 100 decolando do chão. Trem de pouso. O plano de voo é para uma volta de 30 minutos ao sul de Jakarta, sobrevoando a área rural de Bogor e depois de volta ao aeroporto. Sukhoi 36801. Vire à direita para interceptar linha radial 200 e subir para 10.000. O controle de tráfego aéreo guia o avião para longe da área com tráfego pesado de voos comerciais perto da cidade. Controle de Jakarta, Sukhoi 36801. Interceptando linha radial 200 e subindo para 10.000. O Superjet é o primeiro jato de passageiros russo desde o fim da União Soviética. Foram 12 anos de desenvolvimento. O Sukhoi agora está pronto para conquistar o mundo. O Superjet em si era um avião regional projetado para competir globalmente contra outros fabricantes de aviões como a Canadair e a Embraer, que tinham outros jatos regionais com 30 metros de comprimento para 100 passageiros, ou um pouco menos, que são muito populares ao redor do mundo. E com uma população crescente de 240 milhões, a Indonésia poderia ser um grande mercado para o Sukhoi. Controle de Jakarta, Sukhoi 36801. Chegando ao nível de 10.000. Entendido, 36801, prossiga para Bogor a seu critério. Senhoras e senhores, esse é o seu comandante falando. O Sukhoi dá as boas-vindas a vocês a bordo do Superjet 100. E se observarem, eu desliguei o sinal do cinto de segurança e agora vocês têm alguns minutos para conhecer a cabine. Realmente foi uma subida muito suave. Nesse segundo voo, um cliente em potencial está na cabine. Um piloto de uma grande companhia aérea da Indonésia. Em um voo de demonstração, eles não operam sob as mesmas regras de um voo de linha aérea. É muito comum em qualquer parte do mundo convidar uma pessoa assim para que ela tenha uma experiência dessas. Como prometido, uma nova taça de champanhe. O voo curto já está quase na metade. Mas ninguém na cabine tem pressa de voltar ao chão. Vamos baixar para 6.000 para iniciarmos o retorno. Controle de Jakarta, Sukhoi 36801. Solicitando descida para 6.000. Sukhoi 36801, liberado para 6.000 pés. EY 7136, liberado para aterrissar. JT 792, continue a aproximação para a pista 24. Bela cabine de pilotagem. Eu adoraria pilotar um desses. Muito bem. Vamos fazer a volta completa antes de retornarmos. O comandante decide prolongar o voo e fazer outra volta. Controle de Jakarta, Sukhoi 36801. Solicitando descida para 6.000. Foi para ter um pouco de diversão. Eles queriam fazer um giro para mostrar como era o avião. Sukhoi 36801, liberado para a volta. AK-734, ventos a sudeste de 10 nós, prosseguir com a aproximação. Está tudo exatamente como deveria estar. É muito fácil de pilotá-la. A curva é tão suave que os passageiros mal a sentem no avião.
Gostaria de caviar russo? Outro ótimo recurso é o TOLS. Ele nos dá uma leitura excelente do terreno. Avisa também ao menor sinal de perigo e é de última geração. O Superjet estava equipado com a tecnologia da aviação mais recente da época. E isso o diferenciava de muitos concorrentes que estavam presentes no mercado. Quer dar outra volta ou iniciamos a aproximação? Vamos iniciar a aproximação. Quando o copiloto verifica seu mapa de aproximação, um alerta automático é disparado. Por que esse alerta? Deve ser o banco de dados. Gear. No centro de controle, o controlador de tráfego aéreo percebe um problema. O Sukhoi Superjet desapareceu do radar. Para onde você foi? Sukhoi 36801. Por favor, responda. Em Jakarta, os controladores de tráfego aéreo estão tentando entender o que aconteceu com um avião russo em um voo de demonstração. Anda, falem comigo. Na aproximação, a equipe sempre ouve o controle de tráfego aéreo. Sempre esperam o próximo comando de orientação. A comunicação não é constante, mas ficam em alerta. Sukhoi 36801, por favor, responda. Depois de 4 chamadas, ainda não há resposta. O controlador sabe que o avião já deveria ter aterrissado. O Sukhoi 36801 está fora do radar. Ele alerta seu supervisor e as autoridades declaram uma emergência. Todos nós que ficamos em terra ficamos preocupados com as pessoas a bordo. Nós ligamos para os celulares das pessoas e 2 chegaram a tocar. Até havia sinal, mas ninguém, absolutamente ninguém atendia. Os minutos viram horas e o mistério aumenta. O receio é que o avião tenha caído nas montanhas ao sul de Bogor. Parentes de passageiros passam a noite no aeroporto, desesperados atrás de notícias de seus entes queridos. Eu tentei ligar para ele, mas não consegui nenhum contato. Agora, se tiverem mais informações, se eles conseguirem uma imagem sequer, eu ainda terei esperança de que ele possa ter sobrevivido. Eu ainda tenho muita esperança. Às 8h35 da manhã do dia seguinte, 18 horas depois de o avião desaparecer, um piloto de helicóptero chega perto o suficiente e detecta alguma coisa. Pontos azuis e brancos à distância. O Sukhoi Superjet se chocou contra o Monte Salak, destroços espalhados por centenas de metros em um penhasco. Marjono Siswosuwarno é o principal investigador designado para o caso pela KNKT, a Agência de Segurança de Transporte da Indonésia. Quando eu soube do local da queda, a primeira coisa que eu pensei foi como esse avião foi parar lá. O Monte Salak tem uma terrível reputação. Seus picos irregulares chegam a mais de 2.000 metros de altitude. Os habitantes locais o chamam de cemitério de aviões. O Monte Salak é muito famoso, de acordo com a imprensa local. A montanha e seus arredores foram palcos de muitos acidentes de aviões e também helicópteros. E eu confesso que eu senti uma energia muito negativa naquela montanha. O local do acidente é aqui. Como um avião novo, com sistemas de navegação sofisticados e uma tripulação experiente, pôde colidir contra uma montanha tão conhecida? Quando um acidente acontece, tudo é considerado. Você não faz ideia. Existem muitas possibilidades em jogo que precisam ser eliminadas com a descoberta de fatos. Precisamos enviar uma equipe até essa montanha. Rápido.
é um dos locais mais desafiadores que os investigadores de acidentes aéreos indonésios já enfrentaram. A nossa missão era procurar a caixa preta, mas como poderíamos encontrá-la e resgatá-la? Esse era o problema e o nosso maior desafio. Não existem rotas fáceis. Marjono sabe que apenas os alpinistas mais habilidosos estarão à altura da tarefa. Precisamos do Oni para isso. Oni Wibowo é o investigador júnior da KNKT. Ele também é um alpinista experiente, que agora se junta a um grupo de fuzileiros indonésios em uma caminhada traiçoeira no Monte Salak. Antes de entrar para a KNKT, o meu hobby era fazer trilhas, montanhismo e também rapel. Pessoal andando! Aquele local era muito difícil para mim. Nós tivemos que abrir um caminho e isso exigiu muito esforço. Tivemos que subir muito alto para podermos ter acesso ao local. Leva 9 horas, mas finalmente eles chegam ao local do acidente. E o que encontram é espantoso. Quando eu cheguei ao local, a situação era assustadora. Tinha muita fumaça, destroços e ferragens por toda parte. Foi muito triste ver tudo aquilo. Não existe esperança de achar sobreviventes. 45 pessoas estão mortas. Indonésios, russos, americanos e franceses. Eu tentei imaginar o que as pessoas que estavam no avião sentiram e como terminou aquilo. Esse pensamento me assombra desde então. Agora eles devem se reagrupar e tentar encontrar as caixas pretas. Eu estava determinado a usar todo o meu conhecimento para descobrir por que aquele avião tinha se colidido contra o Monte Salak. Em Jakarta, os investigadores vão até o controle de tráfego aéreo atrás de respostas para saber o que causou o acidente do voo de demonstração do Sukhoi. Você pode me dizer o que aconteceu? Bom, era para eles fazerem uma volta de 30 minutos. E quando eu vi, eles desapareceram do radar. Mas por que eles foram parar no Monte Salak? Eu não sei. Não era para você estar monitorando eles? Eu estava muito ocupado. Eu perdi o avião de vista. Os investigadores ficam sabendo que o controlador estava com uma carga de trabalho muito pesada. Ele estava monitorando cerca de 12 voos. 7136, liberado para aterrissar. JT-792, continue a aproximação para a pista 24. Para piorar a situação, seu assistente e seu supervisor faltaram ao turno. Ele estava fazendo o trabalho de 3 pessoas. Essa pessoa estava trabalhando além do limite de qualquer controlador de tráfego aéreo, e só isso já é muito perigoso. Qualquer organização de controle de tráfego aéreo no mundo tem substitutos no local. Se a equipe estiver pequena, eles atrasam os voos e mantêm os aviões em terra. Não fazer isso é muito grave. Por que você os liberou para voar a 6.000 pés? Você deveria saber que não passariam pela montanha. O meu sistema dizia que era um jato militar. Os investigadores descobrem que o sistema do aeroporto classificou incorretamente o avião como Su-30. Isso identifica como um avião militar Sukhoi. O controle de tráfego aéreo classificou esse avião como o avião militar Sukhoi, que pertencia à Força Aérea da Indonésia, sem saber que era, de fato, um avião civil. Os militares podem voar tão baixo quanto quiserem. Controle de Jakarta para Sukhoi 36801, solicitando descida para 6.000. Quando os pilotos solicitaram uma descida, o controlador achou que eles estavam indo para uma área de treinamento militar em Bogor, ao longo da trajetória de voo do Sukhoi. Sukhoi 36801, liberado para 6.000 pés. EY-7136, liberado para aterrissar. JT-792, continue a aproximação para a pista 24. O controlador achou que fosse uma aeronave militar que voava num espaço aéreo militar. Então, 6.000 pés não é uma preocupação para ele. Mas eu ainda não entendo. Por que o avião estava longe do curso? Essa é uma boa pergunta.
Eu realmente não sei. O avião deveria ter virado e voar para o norte em direção a Jacarta. Mas em vez disso, voou para o sul e colidiu contra uma montanha a 54 quilômetros do aeroporto. Os investigadores precisam saber por quê. Eles esperam que as caixas pretas possam dar algumas respostas. A coisa mais importante são as caixas pretas, que registram os dados do voo e tudo que esteja sendo dito na cabine do avião. É isso que estamos procurando. Mas poderiam estar em qualquer lugar. Procurem aqui em cima. Eu vou descer. A equipe de busca procura no vale abaixo, densamente arborizado. Pela minha experiência, eu sabia que um objeto pequeno, como uma caixa preta, cairia na base do penhasco. Esse foi o maior desafio dele. O local do acidente estava precisamente 800 metros penhasco abaixo. Finalmente, 6 dias depois do acidente, um avanço. Encontramos o gravador de voz da cabine. A parte externa do gravador está danificada. Mas se os dados puderem ser recuperados, os investigadores poderão entender por que o jato se desviou de forma fatal do curso. Enquanto os investigadores esperam pelas gravações de voz da cabine, eles consideram duas possibilidades em relação ao destino do voo 36801. Ou os sistemas de voo do Sukhoi falharam e levaram o avião para fora da rota, ou os pilotos cometeram um erro fatal. Depois da notícia do acidente, houve especulações de que o piloto de testes estava se exibindo para tentar dar aos passageiros uma vista melhor. Esse piloto tem um histórico impecável. Mas seus arquivos pessoais revelam que, nos seus 36 anos de serviço, não há nada que indique comportamento imprudente. Nos registros dele constavam mais de 10 mil horas de voo. Ele sempre foi um grande profissional. Eu voei milhares de quilômetros naquele avião em condições diversas e climas variados. Ele não era mesmo um piloto imprudente. E o que sabemos sobre os dias que antecederam o acidente? Eles estavam sobrecarregados? Eles avaliam a carga horária dos pilotos, procurando alguma coisa em comum. E descobrem que o comandante e o copiloto estavam na 4ª etapa da turnê de demonstração. Talvez estivessem cansados. Depois de investigarem mais, eles descobrem que os pilotos do Sukhoi tiveram uma noite de folga um dia antes do acidente, e o voo de demonstração que sofreu o acidente durou apenas 22 minutos. Não era uma programação pesada. Não encontramos nenhuma evidência de que o piloto estivesse fisicamente incapaz. Os investigadores estão perdidos, ainda sem pistas concretas sobre a causa do acidente. Eles deveriam ter ido para o sul, até a área de Bogor, virado e voltado para o aeroporto. Como eles foram parar aqui? Isso não faz sentido. Vamos baixar para 6.000, para iniciarmos o retorno. A tripulação russa nunca havia voado na Indonésia. Mas encarar novas rotas é uma coisa que todos os pilotos profissionais são treinados para fazer. Voar em uma nova área é muito comum, mas isso precisa ser muito bem acompanhado de instruções bem claras e bastante detalhadas. Os investigadores se perguntam: a tripulação foi bem instruída antes do voo fatal? Posso ajudar? Sim. Como foi a reunião de instrução com os pilotos? Eles conversam com o agente de operações. Tranquila. Só que os pilotos não apareceram. Então, quem você instruiu?
Os investigadores ficam surpresos ao saber que apenas o navegador participou da reunião. Teria sido útil se os pilotos tivessem recebido as instruções, mas eu não acho que seja nada grave, desde que o navegador faça o trabalho dele para garantir que os pilotos recebam as informações. De acordo com o agente, a reunião foi curta. Apenas uma breve conversa sobre o plano de voo, sem mencionar o terreno. E você não o avisou sobre as montanhas? Ele não perguntou. Mas também ele não falava bem o nosso idioma. Essa barreira de idioma pode ter impedido a comunicação de uma informação-chave. Mas as instruções mais importantes a serem dadas ao piloto sobre a área deviam mostrar a área de Bogor, a sudoeste de Jacarta e as proximidades onde existem montanhas muito altas. Mas faltar as instruções não explica o acidente. Os investigadores sabem que os pilotos tinham mapas de voo que deveriam ter dado informações detalhadas sobre a topografia local. O terreno, altitudes seguras, mapas de tempo. Essas são ameaças gerais que podem ser específicas de uma área que pilotos talvez não conheçam. E todas essas coisas devem ser informadas e entendidas. Certo, vamos ver aqui o que eles receberam. Os investigadores examinam o mapa topográfico da área. E depois o comparam com o mapa de navegação fornecido pelo agente do aeroporto. Mas onde está o Monte Salak? Eles descobrem uma coisa perturbadora. O mapa não mostra contornos do terreno, nem altitudes de qualquer tipo. A montanha não está indicada no mapa. O mapa que eles precisavam estava disponível na Indonésia e você pode comprá-lo em qualquer lugar, mas eles não tinham esse mapa a bordo. Por quê? Eu não faço ideia. Os pilotos não possuírem nenhuma informação sobre o terreno e não saberem que existe uma parte muito elevada no trajeto é um grande absurdo. A estação meteorológica perto do Monte Salak relatou nuvens baixas e pouca visibilidade naquela tarde. Sem saber da existência de montanhas, os pilotos talvez não as tenham visto. Controle de Jakarta, Sukhoi 36801, chegando ao nível 10.000. Os pilotos não sabiam que tinham montanhas lá. Mas por que o sistema de alerta do avião não os avisou? Os investigadores voltam sua atenção para o Sukhoi Superjet 100. A culpa do acidente será da aeronave de última geração? Quero saber mais sobre como funciona esse sistema TOLS. Agora a investigação recai sobre um dos sistemas de segurança mais importantes do Sukhoi Superjet. Chama-se TOLS, Sistema de Percepção e Alarme de Proximidade do Solo. Com o uso de GPS, ele rastreia o trajeto do avião e prevê quando há o risco de colidir contra algum terreno. Ele foi projetado para alertar os pilotos a tempo suficiente para reagir. Talvez o sistema tenha falhado. Todos querem a resposta. Durante dias nos noticiários, mostraram equipes de busca e resgate retirando partes dos corpos do topo da montanha e as levando para Jakarta para análise de DNA. A única esperança dos familiares é que os restos de seus entes queridos possam ser identificados para serem enterrados. Os fragmentos de corpos foram identificados com a ajuda de especialistas em DNA. Havia muitas flores no dia da cerimônia, que aconteceu no aeroporto de Halim. As maiores autoridades da Indonésia estavam presentes naquela cerimônia. Foi um verdadeiro estado de luto nacional. Foram dias muito tristes, dias comoventes. E essa tristeza perdurou por vários dias. Companhias aéreas suspendem as compras do Superjet. Milhões de dólares estão em risco. Esse episódio ainda é uma mancha enorme para o Sukhoi e que saiu muito caro. Enquanto os investigadores esperam pela gravação de voz da cabine, eles começam com os dados do gravador de voo, que foi recuperado 21 dias depois do acidente. O gravador de dados do voo é importante em acidentes como esse, porque todos no avião morreram. E ele tem segredos que
Ninguém saberia de outra forma. Esse é o trajeto original do voo. E sabemos dos controladores que eles pediram autorização para fazer outra volta de 360 graus. Bela cabine de pilotagem. Eu adoraria pilotar um desses. Muito bem. Vamos fazer a volta completa antes de retornarmos. Champanhe, senhor? O voo de Halim para Bogor leva muito pouco tempo. Pouco tempo mesmo. E as comissárias nem teriam tempo para servir todos os passageiros a bordo. Gostaria de caviar russo? Mas a pergunta é: como eles foram parar aqui? Os dados do trajeto do voo mostram a rota exata do avião. Quando ele vai para o sudoeste, ele faz uma curva de 240 graus. Eles também mostram todos os rumos adicionados pelos pilotos. Quando ele começa a volta, ele muda para 333 graus. No começo, tudo parece estar indo de acordo com o plano. Mas então os investigadores descobrem uma coisa que não podem explicar. E depois seguiram mais um tempo e nós ficamos surpresos e confusos quanto ao motivo de o avião ter ido para o sul. A última entrada foi 174 rumo ao sul. Aqui. Bem aqui. Ele deveria ter inserido outra rota, voltando para o norte. Uma curva de 174 graus levou o avião para o sul em direção à montanha. O piloto precisava ter inserido outro rumo de 333 graus para virar o avião de volta para o aeroporto de Halim. Foi aqui que alguma coisa deu errado. Bem aqui. A pergunta para a qual precisávamos da resposta era por que eles foram para o sul depois da volta sobre o Bogor. Por quê? Precisávamos dessa resposta. Os investigadores se perguntam se o sistema de navegação falhou de alguma forma, tirando os pilotos do curso. Eles estudam os dados, procurando qualquer sinal de mau funcionamento. Os sistemas de voo parecem bons. Os dados da caixa preta não mostraram problemas com o plano. Todas as turbinas e sistemas de controle de voo estavam em condições normais. Pode isolar o sistema de alerta de proximidade? Depois, eles observam como o sistema de alerta de solo agiu. Ele alertou os pilotos para um perigo iminente? Olhe, tem alertas do TOLS. Os dados mostram que o TOLS enviou vários alertas nos últimos 40 segundos de voo. O sistema de percepção e alarme de proximidade do solo tem dois tipos de alertas. Primeiro, o alerta visual com luzes e segundo, os alertas sonoros. Então, é impossível que os pilotos não tenham reconhecido nenhum dos dois alertas. Eu não entendi. Se os alertas funcionaram... Então eles saberiam o que fazer. Os investigadores estão perplexos. Os dados de voo mostram que o comandante não tentou virar o avião. E uma coisa ainda mais absurda, o sistema TOLS foi desativado 28 segundos antes do acidente. Ou o piloto desligou. É um mistério por que isso aconteceu. Nós não sabíamos com certeza se os pilotos tinham de fato desativado o sistema ou se houve um erro no sistema. 420 km por hora, direto de encontro a uma montanha. Então a nossa grande pergunta era por que foi que eles não fizeram absolutamente nada para evitar aquele acidente? Tomara que o gravador de bordo possa nos dar mais informações. Os investigadores indonésios agora sabem que os pilotos do Sukhoi Superjet não completaram uma curva, enviando seu avião diretamente contra uma montanha. Eles também sabem que o sistema de percepção e alarme de proximidade do solo do avião foi desligado antes do impacto. Mas eles não entendem por quê. Eles esperam encontrar respostas na gravação de voz da cabine. Uma gravação que temiam não conseguir ouvir. Quando recebemos o gravador de voo, o fio do módulo de memória estava queimado. Então, precisamos de tempo para fazermos essa fiação. Vamos ouvir. Os investigadores sincronizam o áudio da cabine com os dados do voo para criar uma linha de tempo abrangente. Os dados do FDR mostram a direção do voo a
cada segundo. Quando confrontamos esses dados com os dados do CVR, podemos saber com segurança, segundo a segundo, a posição do voo e também, sobretudo, o que os pilotos estavam conversando. Então, termos acesso aos gravadores é fundamental. Então, já sabemos que está tudo bem quando o avião vai para Bogor. Está no curso indo para sudoeste. Siga a partir daí. Vamos baixar para 6.000 para iniciarmos o retorno. O avião está a cerca de 30 quilômetros ao sul de Jakarta, voando sobre Bogor, quando o copiloto se comunica com o controle de tráfego aéreo. Controle de Jakarta, Sukhoi 36801, solicitando descida para 6.000. Nuvens negras à frente. São 4 palavras cruciais. Nuvens negras, entre a cabine e a montanha. Eles não estavam vendo a montanha na frente deles. As nuvens negras estavam na direção do Monte Salak. Não conseguiriam ver nada, nem mesmo a montanha. Muito bem. Vamos fazer a volta completa antes de retornarmos. Controle de Jakarta, Sukhoi 36801, solicitando curva direita a 6.000. Sukhoi 36801, curva direita autorizada. À medida que o avião começa a fazer a curva e descer, ele inicialmente se afasta das montanhas cobertas de nuvens. O computador do voo faz todo o trabalho para mim. O piloto estaria demonstrando a um cliente em potencial que estava na cabine do avião naquela hora. Olha, é assim que isso funciona, é assim que isso acontece. Mostrando como o sistema automático e os botões executam a curva da aeronave. Eu sei que ele está tentando exibir o avião, mas ele não deveria se concentrar em fazer a curva? Os investigadores suspeitam que, nesse voo, a demonstração da cabine se tornou uma grande distração para os pilotos. A aeronave começou a fazer a curva. Nós ouvimos as conversas entre 3 pessoas dentro da cabine. O comandante queria mostrar como o avião era sofisticado. À medida que o avião faz a curva, o comandante continua falando. Outro ótimo recurso é o TOLS. Essa conversa durou uns 38 segundos. Ele nos dá uma excelente leitura do terreno. Alerta ao menor sinal de perigo e é de última geração. Agora ele está falando do TOLS. O avião está a cerca de 1/3 do caminho nessa volta de 360 graus. Mas sem problemas com o terreno neste momento. Sim, porque é um terreno plano. Ei, espere, pare aí. Eles estão fazendo uma curva aberta nessa direção. E o TOLS está dizendo que é terreno plano. Mas não será por muito tempo. O avião estava em direção a Jakarta, numa área onde não tem montanha à frente. Somente o mar e uma área plana. Vamos continuar ouvindo. Como é o consumo de combustível? Fantástico. Como pode ver, quase não queimamos combustível. Essas turbinas são muito eficientes. Espere, pare. A última entrada foi de 174. Isso os levaria direto para a montanha. E ele precisa continuar virando. Mas ele está falando sobre as turbinas. As suspeitas dos investigadores estão corretas. O comandante está tão distraído que nunca termina a curva. O avião Sukhoi Superjet 100 estava voando sobre Bogor quando se chocou com a montanha do Monte Salak. Nas investigações, nós descobrimos que eles não fizeram a curva completa e saíram da rota a 174 graus. Ele está tão distraído na conversa que se esqueceu de inserir os dados do resto da curva. Nesse momento, enquanto eles conversavam, o piloto não terminou de colocar os dados que precisava para fazer a curva completa. Não colocou os dados. Vamos começar a aproximação. Vou verificar o mapa. Depois que falaram sobre o consumo de combustível, os pilotos se preparam para a aterrissagem. O comandante acha que está no curso para o aeroporto, quando, na verdade, ele está em direção ao desastre. Peça autorização para Jakarta. Com certeza é o TOLS. O gravador confirma que o sistema de alerta soou quando foi necessário. Por que eles não estão fazendo nada sobre o alerta de terreno?
Por que esse alerta? Os pilotos sabiam que esse alerta indicava que estavam voando em direção a um terreno, mas se perguntaram por que ele estava ativo. Os investigadores sabem que o sistema de alerta TOLS será desligado momentos antes de o avião voar direto contra uma montanha, mas eles ainda não sabem por quê. Até que o gravador fornece uma pista crucial. Pode ser o banco de dados. Espere. É isso aí. O banco de dados, o banco de dados. O computador de bordo tem um banco de dados com informações sobre o terreno, mas o comandante acha que é um defeito. E ele não viu a montanha por causa das nuvens. E não está no mapa de navegação. Ele acredita que o alerta do TOLS é um erro. Nós acreditamos que o comandante achou que estava sobrevoando um terreno plano. Isso fica claro pelo que ouvimos o piloto dizer. Por que isso? Pode ser o banco de dados. Para o comandante, o alerta TOLS, que poderia ter salvado vidas, não é nada além de um barulho irritante. Alertas como terreno ou subir são avisos muito sérios. E, nesse caso, o piloto tem que obedecer. Ele deveria ter subido e nem questionado se aquilo era um erro do sistema ou era real. Ele não foi bem instruído. E ele também não se preocupou em descobrir quais eram as possíveis ameaças. Agora, o acidente é inevitável. Qualquer piloto deveria ter agido. Vamos sair, vamos subir, vamos virar. O sistema está nos informando da necessidade de sair desse caminho. Os dois pilotos deixaram a coisa acontecer e seguiram despreocupados. Realizamos simulações com base nos dados FDR. A simulação concluiu que os pilotos tiveram cerca de 22 segundos para decidir e reagir de modo adequado. Eu fiquei muito triste de saber que os pilotos não deram importância ao alerta. No relatório final, os investigadores concluem que os pilotos ignoraram os alertas do TOLS porque não estavam cientes das montanhas do trajeto. Eles estavam voando na direção errada por causa de distrações na cabine. Eu acho que esse acidente foi quase todo por erro humano. Eles não tinham o mapa certo da área, não executaram os comandos aéreos adequadamente, os pilotos deixaram de tomar as decisões certas dentro da cabine. Tudo o que aconteceu foi erro humano, cada um deles. A coisa mais importante que aprendemos com esse acidente foi que os pilotos deveriam ter reagido de forma adequada ao alerta. O Superjet continua a voar, mas sem ocupar um lugar de destaque no mercado global. O Sukhoi Superjet não teve a repercussão desejada. Pouco mais de 100 aeronaves foram fabricadas e entregues, e isso ficou extremamente aquém do que a Sukhoi desejava. O mais triste foi que eram pessoas com as quais eu já tinha voado por milhares de quilômetros, e agora se foram. Não sei o que sentiram nos seus últimos minutos. Espero que não tenham tido tempo para sentir nada.